Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pelas palavras que hoje o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Graças te damos pelas palavras que levantam, pelas palavras que consolam e edificam a nossa vida, Senhor, que levanta. Eu recebo que todos saiam daqui, Senhor, fortalecidos, edificados com a glória de hoje, porque só a tua palavra, Senhor, só a palavra da tua graça traz o alimento verdadeiro, o conhecimento exato da tua vontade em nossas vidas, aquilo que realmente precisamos, em o nome do Senhor Jesus. Que seja feita a tua vontade, Senhor, através da glória de hoje, e que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o nosso Deus, louve a Ele com suas palmas. Amém. A palavra que vamos receber hoje chama-se, anote, destruindo fortalezas, anulando sofismas. Vou repetir. Destruindo fortalezas, anulando sofismas. É a glória de hoje, é o nome da reunião de hoje. Destruindo fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são mentiras, são palavras ditas, pensamentos que não correspondem à palavra de Deus. E que você precisa combater com o conhecimento, com as armas espirituais, essas mentiras, essas fortalezas, esses sofismas, em nome de Jesus. E vamos direto à palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. Anota aí, você que me acompanha da internet, seja muito bem-vindo. Você da internet que está sempre ouvindo as nossas pregações. Você é um abençoado de Deus, mais que vencedor. Seja muito bem-vindo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, meus irmãos. O capítulo é o 10, o verso é o 3. Porque embora andando na carne, não militamos o quê? Segundo a carne. Nós estamos em um corpo de carne, correto? Correto. Mas nós não pensamos, nós não andamos, nós não agimos segundo a carne. Porque a carne é enganosa, Paulo está dizendo. Eu e você estamos em um corpo de carne. E Paulo diz, mas nós não andamos segundo isso aqui. Porque essa carne mente, ela nos ilude. A maior mentira, a maior ilusão, por exemplo, que a carne produz, é fazer você pensar que você pode se dar bem, ficar feliz, sem vir à igreja. É uma mentira da carne. E a carne tem iludido muitas pessoas. Olha, você pode ficar feliz sem ir lá. Não precisa você ir lá. A carne tem mentido. Ela tem lançado essa mentira na cabeça de muitas pessoas. Que ela pode ficar feliz sem ter compromisso com Deus, sem ter comunhão, sem ter que estar lá na igreja. Não precisa. E Jesus disse lá em João 15:5, que é impossível você ser feliz sem compromisso, sem comunhão com Deus. O Senhor Jesus diz em João 15:5, que ninguém pode ficar feliz sem se alimentar da palavra dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com certas palavras, sugestões. Não precisa você ir lá. Você vai se dar bem sem ter que estar na igreja. Depois leia João 15:5. Porque Jesus diz
sem mim nada podeis fazer. Então, é uma mentira da carne. É uma ilusão da sua carne e de outras carnes pensar que você pode se dar bem sem estar aqui. Se você olhar a vida de algumas pessoas, você já percebe que não tem como se dar bem, ficar feliz sem ter comunhão com Deus. Porque você olhando para a pessoa, você vê, essa pessoa não tem paz, não é feliz. E o que é que está faltando? Compromisso, comunhão com Deus. Eu me faço entender, meus irmãos? Uma outra ilusão que a carne produz é fazer você pensar que o que você vê é eterno. As coisas dessa vida, tudo que você vê, com o tempo, se gasta, se esgota, acaba ou morre. Tudo que está diante de você agora. Essa planta, mesmo sendo de plástico, um dia acaba. Mesmo sendo de plástico. Esse terno aqui, um dia ele vai se desgastar. Ele vai se desgastando. E o corpo de carne, que está vestindo esse terno também. Porque nós estamos aqui por um período. Então, com o tempo, tudo que você vê, tudo que está diante de você, se esgota, acaba ou morre. Então, é uma grande ilusão, uma grande mentira da carne, achar, pensar que tudo é para sempre. É por isso que tem muitas pessoas que batem de frente com a soberania de Deus. Ah, a pessoa que eu tanto amava morreu. Mas por quê? Porque Deus permitiu. E ela fica o tempo todo com esse sofisma. Que de tanto ela pensar nisso, isso se torna o quê? Uma fortaleza na pessoa. E que você chega, fulana, entende uma coisa, Deus é soberano, mas não, Deus não poderia ter permitido. Por que que Deus permitiu? Está aí um sofisma, que se tornou o quê? Uma fortaleza, uma parede se levantou, que você fala, mas por causa da parede a pessoa não. Deus não poderia ter permitido. Eu me faço entender? Isso é um sofisma, isso é uma fortaleza, que está na alma da pessoa, no coração da pessoa. É horrível, né? E a pessoa, ela quer bater sempre com a soberania de Deus. Mas nós aqui, estamos em crescimento espiritual, recebendo a palavra da graça de Deus, nós temos que respeitar a Deus. Deus é soberano. E nós temos que amá-lo e continuar amando e respeitando. Ou você que está me ouvindo vai bater de frente com a soberania de Deus. Então, existem pessoas que carregam na sua alma uma fortaleza. Até hoje, fulana, eu não me conformo com a morte do meu pai, da minha mãe. Por quê? Por quê? Por quê? Isso é uma fortaleza, é um sofisma. Que ela tem que punir, combater isso com o conhecimento, com a palavra de Deus. Porque senão isso vai destruindo a pessoa. Causando uma amargura para com Deus, uma angústia, uma tristeza, uma mágoa, uma depressão. E tem pessoas assim, com uma certa mágoa de Deus. É por conta dessa fortaleza, desse sofisma. E que a leitura que vamos realizar diz aqui, que nós temos que punir essa altivez, que se levanta, até mesmo contra Deus. Tem pessoas que ficam indignadas com Deus quando perdem o emprego. Por que eu perdi? Por que me mandaram embora? Mas por que eu perdi meu emprego? Mas por que eu perdi meu emprego? Mas por que, meu Deus? Mas olha a fortaleza. Olha o sofisma aí dentro. Que você precisa punir, combater isso aí. Com a palavra de Deus. É como aquela canção. Fechou uma porta, mas o meu Deus vai abrir outra. Os mares vermelhos vão se abrir para mim. E se não abrir, eu vou andar sobre as águas. Amém. Eu vou andar sobre as águas. Então tem que haver essa fé para a gente destruir as fortalezas e anular os sofismas. Temos que prestar atenção ao que estamos lendo, o que vamos ler adiante.
O Evangelho, mais adiante, diz que você tem que destruir as fortalezas, anulando os sofismas. E como que eu faço isso? Com o conhecimento, com o Evangelho, declarando, chamando a existência. E nós vamos chegar lá. Amém? Já outras pessoas são iludidas pela carne e pensam da seguinte maneira, que o dinheiro, os bens materiais, é o que vai sustentar a sua vida. E acabam se tornando pessoas gananciosas, porque ela acredita que é aquilo que vai sustentá-la para o resto da vida. E vive numa correria atrás dessas coisas, em ter mais dinheiro. Eu preciso ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Tem um tempo para a igreja não, quer saber de igreja? Ela fica só nessa correria das coisas materiais, porque ela acredita que aquilo é a garantia. É o que garante, é o que sustenta, é o que proporciona felicidade plena. É ter mais dinheiro. E ela vive na correria das coisas materiais. Ela não para a vida espiritual, para investir na vida espiritual. Ela não para pensar em Deus. Tem muitas pessoas que a vida dela, ela não para pensar em Deus. E muitas dessas pessoas são pessoas que estão dentro da sua casa. Filho, marido, esposa, tia, mãe, pai, etc, etc, e etc. Fora os amigos que você conhece lá fora. Pessoas que só investem na busca de coisas materiais. Ela não para conversar com Deus. Ela não para pensar em Deus. E nem quer. Jesus falou em Lucas 12, 20. Tolo, se hoje ou amanhã você morre, o que vai ser de tudo que você tem? O que o dinheiro pode fazer por você? Nada. Nada. Com quem ficará tudo que você conquistou, ganhou? Com quem, hein? Com quem não trabalhou. Vai ficar para aquele que sempre desejou ter o que você tem. Que sempre esteve de olho na sua prosperidade. Que sempre esteve de olho nas suas coisas, nos seus bens. Vai ficar para essa pessoa. Que sempre esteve de olho naquilo que é seu. Então Jesus chama essas pessoas de tolo, porque ela só investe, ela só corre, ela só faz correria, e você vê disposição, acorda cedo, se for de madrugada a pessoa está esperta, se for de dia, você vê que mesmo acabado, cansado, sobrecarregado, caindo, se arrastando, mas a pessoa está ali. Mas não investe no reino de Deus. E o Senhor Jesus conclui nesse verso, do capítulo 12, verso 20 de Lucas, da seguinte maneira, depois você lê. Sejam ricos para com Deus. Coração largo, coração aberto para Deus abençoado. Dinheiro, bens materiais, não é garantia de nada. Diz também Deus em Deuteronômio 8,17. A nossa garantia é o Deus que dá o dinheiro. Em casa leia Deuteronômio 8,17. 8,17 diz que dinheiro, bens materiais não é garantia de nada, e sim o nosso Deus, o Deus que dá as coisas, é a nossa garantia. Diga amém. Glória a Deus, é a nossa garantia. Isso é sinal que você está entendendo a mensagem, está recebendo no Espírito. Então a carne traz muitas ilusões, muitas mentiras. Às vezes você vê uma pessoa e se apaixona pelo aspecto externo dele, sem conhecer o lado interno, que às vezes é péssimo. É péssimo. É necessário, nesse ponto da vida amorosa, é necessário que você tenha discernimento, para que você viva bem, para que você viva feliz. Bom, o fulano é bonito, a fulana é bonita, mas no coração, na conduta, no agir, não existe nenhuma beleza. A gente precisa conhecer também o lado interno da pessoa. Não é só se apaixonar pela carne.
Ah, que carne bonita, que olhos lindos, pastor. O cabelo da Tonha, nossa, meu Deus do céu, combina perfeito com esses olhos verdes que ela tem. Eu estou apaixonado por Toninha, pastor. Então, às vezes a pessoa, ela fica apaixonada pelo aspecto externo, sendo que o interno da pessoa é péssimo, o agir, a conduta da pessoa, o coração da pessoa. Não existe beleza nenhuma, abençoado. Não tem beleza por dentro naquela mulher, não tem beleza por dentro naquele homem. E a pessoa apaixonada pelo externo. É por isso que muita gente depois se dá mal. Por não conhecer a beleza interior. Por não conhecer a parte de dentro. Depois descobre que a pessoa é agressiva. E hoje se encontra toda roxa. De tanta porrada que leva. Depois descobre que o cara está lá, ó, com o nariz na farinha. Ou seja, nas drogas. Porque, né, ficou apaixonado pelo corpo, pela aparência, pelo lado de fora, não procurou conhecer se tinha beleza por dentro, e estava ali um bicho papão, viciado em drogas, que espanca, que bate, que faz e acontece, fora as outras coisas, que eu não quero nem entrar em detalhes. Então, não é só a parte de fora, você tem que conhecer também o lado de dentro, para ver se tem alguma beleza, que às vezes não tem nada abençoado, nada. Vamos aqui à leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, prosseguindo, né? Capítulo 10, uma vez mais o verso 4, uma vez mais o verso 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo o quê? A carne, porque ela mente e traz muitas ilusões. Verso 4, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Abençoados, olhe para mim. As nossas armas não devem ser carnais. Carne, abençoado, não se vence com carne. Empurrando, com xingamento, com palavrão, não. E nem falando mal ou desejando o mal do outro. Tem pessoas que falam, você vai ver quem vai morrer primeiro, se não é você, seu desgraçado. Você vai ver se não é você que vai morrer primeiro. Viver assim só vai resultar em mais carnalidade. Você empurrar, você xingar, você desejar o mal, você falar mal, só vai resultar em mais carnalidade. Paulo diz que é pelo Espírito que fazemos morrer as obras da carne. E se é pelo Espírito, não é xingando, não é discutindo, não é brigando. Atenção, igreja, não é brigando, desejando mal, é andando pelo Espírito, é andando na fé, no crer, declarando, é chamando a existência as coisas que não são para que passe a existir. Receba, Senhor, a minha casa sendo um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, em nome de Jesus. Porque carne não se vence com carne. Eu não vou ficar aqui brigando, discutindo, xingando, empurrando, porque isso só vai resultar em mais carnalidade. Então não é dessa maneira que eu vou vencer isso. Mas com as armas poderosas em Cristo. E que armas são essas? As armas espirituais. É o andar no Espírito, é o andar na fé, é o crer, é o confiar, é o declarar. Amém? E o declarar em o nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Olha, o apóstolo Tiago diz, no capítulo 5, verso 16, que muita eficácia tem a oração de um justo. Diga, eu recebo. Muita eficácia tem a oração de um justo. Tem efeito, poder, força, do que o agir na carne com essa pessoa. Então é muito importante você combater carne com as armas poderosas em Deus. Diga, a oração. Eu recebo a paz, a harmonia do Senhor, em nome de Jesus. Recebo o coração desse filho sendo iluminado. Esse marido que tem me machucado muito, esse filho que tem me machucado muito. Ilumina o coração dele, ó Deus, em nome de Jesus. Porque carne não se vence com carne. Não é desejando o mal do seu filho, mas é você declarando,
chamando à existência as coisas que não são para que passe a existir. Amém? Seguindo, ainda aqui o verso 4, capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. E sim poderosas em Deus. Agora para quê? Essas armas poderosas em Deus servem? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Diga, eu recebo esse entendimento. Então, eu e você estamos chamados a destruir fortalezas, a anular os sofismas. Anular, abençoado, eu não recebo. Eu não recebo essa situação que fica no meu coração constantemente. Esse sofisma, essa fortaleza, eu tenho que anular. Eu anulo em o nome de Jesus. Uma fortaleza, um sofisma, são ideias com cara de verdade. São pensamentos que se formam em sua mente, que não correspondem à palavra de Deus. Como, por exemplo, quando você pensa, eu sou um derrotado, eu não sirvo para servir a Deus, eu tenho muitas falhas, eu não sirvo para servir a Deus. Eu sou um derrotado. Isso vem a ser um sofisma, uma fortaleza, porque fica como uma fortaleza na sua mente, tanto você pensar. Se levanta uma parede, eu não sirvo para servir a Deus, eu não sirvo. Os sofismas começam com pensamentos, que se você dá lugar em sua mente, se torna uma fortaleza. Você vai morrer disso. Sabe por que você vai morrer disso? Tua mãe morreu, o teu pai morreu, a tua avó também. A tua avó também tinha essa dor que você tem. E ela morreu dessa dor. Então fica aquele sofisma, aquela mentira. De tanto você pensar, isso vira o quê? Uma fortaleza. Que o Evangelho diz que você tem que destruir essa fortaleza, anular esse sofisma. Eu me recebo em saúde perfeita em nome de Jesus. Porque se você não destrói essa fortaleza, se você não anula esse sofisma, você vai ficar falando. A minha avó morreu dessa dor, a minha mãe morreu dessa dor, eu vou morrer também. E a boca acaba falando isso toda hora. Eu vou morrer também, eu vou morrer também, eu vou morrer também. Um outro sofisma. Essa pessoa não gosta de mim. E a pessoa fica, essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa não gosta de mim. E tanto você pensar nisso, esse sofisma, isso na sua mente, na sua alma, vira o quê? Uma fortaleza. Essa pessoa não gosta de mim. O meu filho não me ama. Meu filho não me ama. Ele não me ama. Ele não me ama. Isso é um sofisma. Isso é uma fortaleza que você precisa destruir, que você precisa anular. Eu recebo a vida de Jesus ativada nele. O meu filho me ama sim, em nome de Jesus. Porque se você não anula, é isso que vai sair da sua boca. Essa confissão negativa. Você está confessando, meu filho não me ama. Meu filho não me ama. Ele não me ama. Isso é uma fé negativa que você está declarando, abençoado. Essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa não gosta de mim. Olha você afirmando e chamando à existência algo ruim. Tem que destruir essa fortaleza. Em nome de Jesus. Eu nunca vou ser feliz com ninguém. Está aí um outro sofisma. Eu nunca vou ser feliz com ninguém. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Está aí uma fortaleza, um sofisma. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Se você não pune isso com o conhecimento de Deus, essa mentira, esse pensamento carnal, você começa a falar. Nós temos que destruir. Nós temos que anular. O Evangelho está dizendo para você, anule isso. Eu anulo, não recebo. A partir de hoje eu vou mudar a minha confissão. Eu vou tirar esse pensamento, afastando ele com o conhecimento de Deus. Você percebeu que quando você congrega, você sai daqui alegre, animado, para cima? É porque o conhecimento de Deus afastou as fortalezas, os sofismas. Nós temos que ter a declaração de Josafá nas coisas da vida. Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor.
ao invés de você ficar com esse sofisma, com essa fortaleza na sua alma. Eu nunca vou ficar curado dessa dor. Eu nunca vou ficar curado dessa doença. Eu nunca vou sair dessa situação que eu estou. Não. Eu anulo essa situação. Senhor, eu recebo que a tua grandeza, os teus anjos vão ministrar, o Senhor vai me ajudar. Os meus olhos estão postos em ti. Amém. Falar como Josafá falou, declarar como Josafá declarou. Os meus olhos estão postos em ti. Amém. É uma fortaleza também, um sofisma. Por exemplo, o mundo religioso possui uma ideia de Deus que não corresponde ao que Deus é, segundo a sua palavra. Às vezes você fala para uma pessoa, olha, Deus é espírito e verdade. E temos que conhecê-lo em espírito, como diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e verdade. E a pessoa diz, amém. Então por que você está com esse pedaço de pão aí? Se Deus é espírito, por que você está com esse pedaço de manto? Se Deus é espírito, por que você está com esse azeite? Por que você está com essa rosa na sua mão? Por que você está com essas coisas? Se Deus é espírito. Não, eu estou com isso aqui porque o pastor na corrente falou que eu tenho que levar para casa a presença de Deus. Isso é um sofisma. Que se tornou o quê? Uma fortaleza na mente de muitas pessoas que estão na religião fazendo campanhas e correntes. Isso se tornou uma fortaleza. Porque ficou a palavra do ensinamento religioso. Isso vem a ser uma fortaleza, uma afirmação que é feita, que parece ser verdadeira, mas que não corresponde à verdade. Porque Jesus não é rosa, Jesus é espírito. Então essa afirmação parece ser verdadeira, que Jesus é a rosa, mas ela não corresponde à palavra de Deus. Então isso vem a ser um sofisma, isso vem a ser uma fortaleza na mente da pessoa. Você diz para a pessoa, olha, não existe diabo e nem demônio. O Senhor Jesus destruiu todo o mal, só existe Deus. E só Ele habita dentro de você. E a pessoa, não, o pastor falou que o diabo está aí, e os demônios estão aí, voando. Não. Isso é uma fortaleza na mente de muitas pessoas. Você deve conhecer gente assim, que para ela tudo é diabo, e o diabo está em tudo. Isso é por causa da raiz, da tradição religiosa, que ensinou isso para ela. E isso é um sofisma, que se tornou uma fortaleza na mente da pessoa. Que você fala, olha, é só Deus que habita em você. Não, existe o diabo também. Mas o diabo está destruído. Não, seu pastor está ensinando tudo errado para você. O inimigo está aí. Não é verdade? Se tornou uma fortaleza na cabeça da pessoa. Você fala, não, mas a maldade no mundo é por causa da carne. Que carne que nada. É isso que o diabo quer que você pense. Para ele entrar na sua vida e fazer festa e fazer inferno na sua vida. É isso que o inimigo quer que você pense. Que ele está derrubado, que ele está destruído. A Bíblia diz, meus amados, que você é propriedade exclusiva de Deus. Só Ele, só o Espírito de Deus habita em você. Amém? 1 Pedro 2,9 diz isso. Que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Se você é de Deus, você não pode ser dele e do diabo. Porque a palavra diz, em 1 Pedro 2,9, que eu e você somos propriedades exclusivas de Deus. Até porque esse ser foi destruído, tem essa também. Você é propriedade, e ele foi destruído. Hebreus 2,14 fala que esse ser foi destruído. Vamos fazer esse passeio lá em Hebreus 2,14? Mantenha a sua mão aqui marcando essa leitura que estamos realizando. E vamos a Hebreus 2,14. E assim diz o Evangelho, Hebreus 2,14. Olha só. Muito importante isso aqui. Em respeito aos irmãos que estão nos ouvindo agora. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Deste também ele igualmente participou,
Quem foi que participou de carne e sangue? O Senhor Jesus. E o Evangelho diz que os filhos de Deus também participam de carne e sangue. Quem são esses filhos? Somos nós, eu e você. Você é um espírito, um anjo dentro desse corpo de carne. Você é um filho de Deus vestido de ser humano. Guarde isso no seu coração. Você é um cidadão do céu paraíso. Filipenses 3:20 diz isso. Por isso, meus irmãos, olhe para mim, que se você está triste, busque as coisas do alto. Está desanimado, está triste, está sentindo medo no coração, está com um peso no coração, uma preocupação, pense, busque as coisas do alto, porque você é do alto. Por isso que o Evangelho diz que nós temos que estar atentos às coisas do alto para alimentar o nosso espírito. Porque foi de lá que você veio. E Deus tem um alimento para o nosso espírito. Amém? A palavra da sua graça. Seguindo, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha, em outras traduções está aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Digo, o diabo já foi destruído. Louve a Deus com suas palmas. Já foi destruído. E só aqueles que recebem essa palavra são libertos dessa fortaleza. De achar que em tudo tem diabo, que o diabo está voando, os demônios estão voando, que vê diabo em tudo. Isso é uma fortaleza, isso é um sofisma. Essas pessoas só são libertas dessa fortaleza quando recebem a verdade que está aqui descrita em o nome de Jesus. E eu recebo Deus usando você para salvar pessoas que estão cativas da religião. Cativas desse sofisma, cativas dessa fortaleza, que elas sejam libertas em o nome de Jesus. Tem um tema na livraria muito importante que fala muito desse assunto, diabo e carne, que tem por título Diabo ou Carne. Então explica muito acerca da destruição do diabo e seus demônios e sobre esse corpo de carne que temos. O diabo está destruído, mas a carne está de pé. Por isso há tanta maldade, tanta gente praticando maldade, roubos, mentiras e tantas outras coisas e ruim aí fora. Tudo isso por causa da carne. Agora voltemos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso agora 5. E assim diz, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, porém eu vou ler rapidamente uma vez mais o verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E essas armas são as armas espirituais, a mente de Cristo, o conhecimento do Evangelho, para você enfrentar a carne que você tem. Em o nome de Jesus. E toda altivez aqui é soberba, é o ego da pessoa que se levanta, né? O pastor está falando que Deus é comigo, será mesmo? Eu não acredito muito não. Pela situação que eu estou passando, eu não acredito que tem anjos por mim não. Olha o seu ego, olha a altivez se levantando. Olha a fortaleza. Eu não acredito que tem anjos por mim não. Eu recebo você anulando isso em nome de Jesus. Tem anjos por você e Deus é por mim. Diga, eu recebo. Diga, Deus é por mim. Em nome de Jesus. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. E estando prontos para punir. Você tem que punir, ó. Toda desobediência, uma vez completa, a vossa submissão. O que Paulo está querendo dizer aqui para todos nós? É que você deve pegar os seus pensamentos a respeito de Deus e de você e levar esse pensamento a quem? A Cristo.
E como que eu faço isso, pastor? Falando com Deus. Falando com Ele. Deus, será que isso que eu estou pensando está certo? Me mostra na tua palavra, meu Deus, me dá uma direção. Será que é certo isso? Eu estou levando o meu pensamento cativo a quem? A Cristo. A Deus. Para Ele me ajudar. Será, Senhor, que isto que eu estou pensando em fazer é o certo, é o correto? Me mostre na tua palavra, me oriente. Eu não quero andar com dúvida, meu Senhor. Eu não quero andar com medo. Eu não quero tomar uma decisão errada. Me mostre. Você está levando o seu pensamento cativo a quem? A Cristo. Veio um pensamento de desobediência, ou seja, contrário à vontade de Deus, que não corresponde à palavra de Deus. Você deve logo anular. Você deve logo declarar a vida de Jesus, o poder de Deus nessa situação. Como, por exemplo, essa dor nunca vai passar. Anule isso. Eu me recebo curado. Amém? Amém. Porque isso é uma desobediência a Deus. O Evangelho diz que Deus tem saúde perfeita para te dar. Amém? Então a gente tem que confessar. Você tem que punir com as armas espirituais, com o conhecimento que você recebe aqui, as fortalezas, os sofismas. Senão isso fica saindo da sua boca. Se você tem medo de maldição, um outro exemplo bom a se pensar, medo de maldição, de macumba, de diabo, você está dando vida a um ser que não existe, só para começar. Eu acredito muito, pastor, encosto, demônio, bicho ruim, eu acredito muito nisso. Então você tem que afastar essa situação da sua mente, colocando o pensamento de quem? De Deus. O pensamento que está em Hebreus 2,14. Cristo foi à cruz e destruiu todo o mal. Colocar no lugar dessa fortaleza o pensamento de Deus. Sabe de uma coisa? Todo o mal já foi destruído. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então, sabe de uma coisa? Eu vou parar com isso. Esse medo de maldição, esse medo de macumba. Não, existe um Deus por mim. Eu sou propriedade exclusiva dele. Diga graças a Deus. Quem recebeu a palavra de hoje? Dê um glória a Deus. Você recebeu? Quem estava precisando? Dê um outro glória a Deus. Então, com as considerações do verso 6, a reunião termina aqui, mas nós vamos orar agora. Amém? Fique de pé e vamos falar com Deus. Diga para o seu Deus, para o seu Pai, para o nosso poderoso Pai, poderoso Deus: Senhor, eu anulo toda altivez, eu anulo todas as fortalezas, todos os sofismas, todos os enganos que fizeram parte da minha vida. Todo pensamento enganoso, todo pensamento ruim que estava na minha mente, e que eu estava, Senhor, alimentando, pensando. Eu anulo em nome de Jesus. Comece a anular aquilo que estava na sua cabeça, e você estava até confessando isso, falando isso. Comece a anular as palavras que você estava: eu não vou prosperar, isso não vai dar certo, isso não é para mim, o fulano não me ama, o meu filho não me ama, essa pessoa não gosta de mim, eu nunca vou ficar curado, essa dor nunca vai passar. Tudo isso, comece a anular em nome de Jesus. Essa pessoa nunca vai mudar. Então essa fortaleza, esse sofisma, anule agora. Eu recebo que vai haver uma transformação sim, vai haver uma cura sim, uma prosperidade sim. Eu recebo que Deus vai tornar nova todas as coisas em nome de Jesus. Eu recebo o Deus vivo, o Deus que eu estou servindo, iluminando o coração dessa pessoa, transformando ela por dentro em nome de Jesus. E essa beleza vai aparecer em nome de Jesus. A beleza interior que todo filho de Deus tem, eu recebo ativado nesse filho, nesse marido, nessa mãe, nesse pai, nessa esposa, nesse familiar, em nome de Jesus. Receba, Senhor, o espiritual dessa pessoa ativado.
para louvor do teu nome. E te agradeço, Senhor, pela verdade de hoje que me fez entender que existe um Deus por mim e que eu sou dele, eu pertenço a ele, e só existe o Espírito dele dentro de mim. Só o Espírito dele está dentro de mim. Eu me recebo em saúde, eu me recebo em felicidade, eu me recebo em prosperidade, e eu vou prosperar, e as coisas vão dar certo para mim. Por quê? Existe um Deus por mim, existem anjos contigo, existem anjos ministrando. Receba essa palavra na sua vida, abençoado. Nós vamos sair dessas dívidas, em nome de Jesus. As portas vão se abrir para você, as coisas vão dar certo para você. Esse emprego, essa situação no seu trabalho, na sua casa, vai mudar. Destruindo fortalezas, anulando sofismas. É a glória de hoje. É a palavra que Deus quer que você pratique, exercite dentro de você. Eu anulo tudo aquilo que estava de negativo na minha alma, no meu coração, na minha mente, em nome de Jesus. Que assim seja. Eu recebo que eu vou ter a melhor semana da minha vida, eu recebo que eu vou ter um dia bom, eu recebo que vai ser de paz, de harmonia dentro de casa, me recebo em saúde, recebo que eu vou tomar posse de uma boa notícia que eu já estou aguardando, e recebo que vai acontecer essa semana, em nome de Jesus. Recebo, Senhor, que eu vou ver o milagre acontecendo na vida dessa pessoa, a mudança que eu tanto espero. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. E graças a Deus, tenham todos a melhor semana da sua vida. Bom dia a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.